O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, continuamos o nosso retiro quaresmal, porque é interessante que durante o tempo da quaresma, as celebrações, especialmente no domingo, devem ser, de certa forma, vividas como um retiro em preparação para a Páscoa. Abrimos a nossa quaresma lembrando os 3 métodos, digamos assim, para que nos coloquemos no caminho de conversão: oração, penitência e caridade. Depois, no domingo passado, nosso Senhor nos ensinou como vencer a tentação, a astúcia do demônio, com a intimidade e com a palavra de Deus, na fidelidade e na confiança a Ele, não perdendo Ele de vista. Hoje, parece até um pouco estranho que, em plena quaresma, onde meditamos os sofrimentos de Nosso Senhor, aparece o tema da transfiguração. Algo grande de luz resplandece, mesmo ainda não sendo a Páscoa. Por que será? É bom lembrar, o tema principal é o da aliança. Se compararmos a primeira leitura do livro do Gênesis com o que vai acontecer no Evangelho, o tema que liga ambos é o tema da aliança. Vejam bem, em nenhuma outra crença religiosa existe o conceito de aliança como nós temos. Quando Deus toma a iniciativa, busca o ser humano e faz um pacto com o ser humano. Aliança é isto. Não é à toa que o casamento muitas vezes é visto como um sinal, como uma imagem da aliança que nosso Senhor faz com o seu povo. Quando a gente, por exemplo, lê o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Efésios, como ele fala sobre o matrimônio, ele vai dizer que o homem deve se entregar e amar sua esposa, e a mulher deve se entregar e amar o seu esposo, tal como Cristo se entrega e ama a igreja, e a igreja deve também amar e se entregar por ele. Não existe imagem melhor. Deus então toma a iniciativa. Não é como uma religião natural, onde as pessoas têm medo das forças da natureza e acham que matando uns bichos, derramando sangue, vai ter a divindade na mão para fazer o que eu estou exigindo. Não é assim. É Deus que toma a iniciativa. Ele procura Abraão,
faz a proposta de deixar a sua terra e ele sai. 20 e poucos anos depois, Abraão parece que fica esperando que Deus faça tudo, porque não vê nada acontecendo. E no meio de uma crise, questiona a Deus, que no meio da crise, de novo, pede para ele tomar algumas atitudes. Aquele rito de partir os animais ao meio e passar entre essas carcaças dos animais ainda sangrando, era um rito comum naqueles tempos, quase 2000 anos antes de Cristo. Passar entre os animais era a mesma coisa, entre os animais sacrificados era o mesmo que dizer que isto que ocorreu com esses animais ocorra comigo, caso eu não cumpra o que eu estou prometendo hoje. Vocês estão vendo como a coisa é séria? A ideia do sacrifício, por que se faz o sacrifício? O sacrifício é o sinal de que ambas as partes no pacto, na aliança, se dispõem a sofrer as piores consequências para deixar claro que vão se manter fiéis. É no meio da noite, escuridão, não apenas a noite de questão de geografia, de escuridão, pôr do sol, não se trata tanto disso. Ali é sinal também da noite da crise do ser humano, que sem luz não sabe que direção tomar. Deus intervém, faz o pacto. Ele sabe que o ser humano é frágil e que pode falhar, mas mesmo assim ele faz o pacto. Depois vai tomar iniciativa junto com Moisés para tirar o povo do Egito, e no deserto, no caminho para a terra prometida, renova-se a aliança e dá os termos com a lei. E depois, quando chega a plenitude dos tempos, ele vem até nós para fazer um pacto. E o que é mais interessante no novo pacto é que o sacrifício que será selado não será mais sacrifício de cordeiros, de carneiros ou de touros. Ele, sabendo que a humanidade constantemente é infiel, ele assume a natureza humana e na natureza humana vai se sujeitar à dor, ao sofrimento e à morte. Na natureza humana crucificada em Cristo Jesus, a consequência da infidelidade do ser humano na aliança com Deus já chega ao seu extremo. Seria como se Deus dissesse assim: eu sei que vocês são falhos e que nem sempre me vão ser fiéis. Então, Deus deixa que eu, vivendo tua humanidade, sofra na tua humanidade a consequência da infidelidade, para ficar bem claro como Ele nos ama, como Ele realmente deseja o bem para nós, como Ele realmente deseja que qualquer desgraça esteja literalmente fora de cogitação da vida de quem Ele ama. Isso no que diz respeito à nossa eternidade, porque, querendo ou não, no que diz respeito à nossa passagem neste mundo, estaremos sempre sujeitos à maldade do mundo, que não apenas não vai querer entrar na aliança, como ainda se incomodará ao extremo com quem entrou na aliança. Olha as perseguições à igreja. Por que a igreja é perseguida? Aqui no Brasil a gente vive em relativa tranquilidade, mas nesse exato momento existem vários lugares do mundo onde ir à missa ao domingo não é tão fácil como a gente tem facilidade aqui em Laranjeiras. Sair de casa para ir à missa é encomendar a alma a Deus, para dizer: pode ser hoje, Senhor, se for hoje, que assim seja. Tem gente que vai à missa saindo de casa já se predispondo à morte. Pesquisem, tem uma lista enorme de países onde isso é possível acontecer. Por que estou falando tudo isso e não falei até agora
da transfiguração do Senhor. Se vocês estivessem com a Bíblia na mão e abrissem o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, que o trecho de hoje é tirado de lá, a primeira parte do versículo 28 começa dizendo assim: 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. 8 dias depois de quê? Vocês poderiam tirar a prova dos 9 agora, abrindo a Bíblia, porque tem gente que acha que o padre está inventando. 8 dias depois de quê? 8 dias depois de ter dito: eu devo ir a Jerusalém, eu devo sofrer, eu devo morrer. Os apóstolos não entenderam nada do que ele estava dizendo. Olha, tem alguém ali com a Bíblia na mão, pode tirar a prova dos 9 agora. É isso mesmo. Ele anuncia que vai a Jerusalém sofrer e morrer. E diz que vai ressuscitar, embora eles não tenham entendido nada. E agora o reino de Davi vai ser restaurado. Eram essas ideias que os judeus tinham naquele tempo e de certa forma têm até hoje. E quando Jesus começa a falar de sofrimento e de morte, faz todo mundo entrar em crise. E agora? Então ele pega do grupo dos 12, aqueles de maior proximidade, e chama para rezar com ele. E ali, ao transfigurar-se, ele mostra um pouco da sua glória, para que no momento da cruz eles não se esqueçam que quem está se sujeitando ao sofrimento e à morte não é qualquer um, não é um derrotado. Somente depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e abre a inteligência deles para compreender tudo o que aconteceu, que eles vão entender o que João Batista tinha dito apontando Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É que eles vão entender que aquilo ali Jesus permitiu que acontecesse em previsão da cruz, para que não se perdesse a fé, a constância, a confiança. Dos 3 que estavam lá, segundo o Evangelho, ao pé da cruz, só o discípulo que Jesus amava é que não redou o pé. As mulheres ficaram. Até hoje são as mulheres que mais ficam, não é? Eu estou vendo daqui. Se pudesse fazer uma soma rápida, eu diria que as mulheres são praticamente 80% de todo mundo que está aqui hoje. Dá para ver daqui. Mas isso não é de agora, não. Já naquela ocasião aconteceu. Então, meus filhos, o tema não é tanto mostrar que Jesus é todo poderoso, que brilha, glorioso, esplendoroso. O tema é dizer: na hora da cruz eu sei em quem pus a minha confiança. Quando chegar a minha vez de tomar a minha cruz e ter que enfrentá-la, eu tenho que recordar em quem eu creio. Não é qualquer um em quem eu confio. Nosso Senhor quis recordar que, sendo Deus, podia fazer o que quisesse, e Ele queria, com o seu sacrifício da cruz, selar uma aliança com Deus que fosse eterna, que não precisasse mais ser renovada como a aliança dos antigos. Ele queria firmar um novo sacrifício que cessasse de uma vez por todas o derramamento de sangue de qualquer animal, seja de touro, de carneiro, de bode, de rolinha, de galinha, o que fosse. Não teria mais sentido depois que o sangue do ser humano, que ao mesmo tempo é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, caísse na terra no sacrifício da cruz. Não é a primeira vez que eu vos digo isso, mas eu preciso repetir desta forma, que parece que alguns ainda não se tocaram. Não tem lógica a gente, pelo batismo, ser resgatado pela morte de Cristo na cruz e continuar dando crédito a sacrifícios de animais. Não tem lógica. É absurdo. Dar crédito a sacrifício de animais é tirar todo o crédito do sacrifício de Jesus na cruz.
A transfiguração é em previsão do seu sacrifício na cruz. Não tem outra forma de interpretar, de que entender essa passagem da Sagrada Escritura. Poderíamos tirar outras lições também. Poderíamos tirar uma lição sobre a oração, porque no Evangelho de São Lucas é o único que diz que Jesus se transfigurou enquanto rezava. Poderíamos tirar uma lição sobre a oração. Lembra que até ano passado falávamos da oração. Era o ano da oração em previsão ao ano do jubileu que estamos vivendo. Mas também podemos falar da esperança, já que estamos vivendo o ano do jubileu, peregrinos da esperança. Peregrinos porque nossa pátria é o céu, não é aqui. Embora estando de passagem por aqui, nós devemos deixar traços que um filho de Deus passou pela terra. E um filho de Deus cuida, zela de tudo que é obra de Deus. Não despreza, não simplesmente usa, abusa e descarta. Não é assim que um filho de Deus deve agir. Se a gente vai falar de ecologia integral, não é para chamar a terra de irmã ou mãe. Isso aí não importa. Não é para dizer que os passarinhos embalam o meu sono ou embalam o meu despertar de manhã. Pelo amor de Deus. Isso aí é melzinho com açúcar. Não é necessariamente para, eu tenho que sair descalço, pisando na terra para sentir a energia da natureza. Pelo amor de Deus. Olha a cara de hippie que eu tenho, que parou lá nos anos 60 fumando um baseado. Enquanto estamos de passagem neste mundo, devemos agir neste mundo como cidadãos do céu. E o cidadão do céu faz o bem a todos e a tudo. A todos significa as pessoas. E a tudo, a todas as realidades, sejam elas sociais, sejam elas naturais, físicas, materiais. Para todos e para tudo, o Filho de Deus age como Deus age. Ele faz o bem a todos e a tudo. Ponto. Isto nos basta para entender porque é que a gente deve cuidar também do mundo onde a gente vive. Peregrinos da esperança. A esperança não é fazer um mundo melhor necessariamente, embora a gente, enquanto filhos de Deus, teremos consequências boas. Quando a gente olha a história, por exemplo, e vê o que os monges, especialmente os beneditinos, fizeram ao longo da história, chegando em lugares inóspitos e incultiváveis, e com um trabalho paciente de todo santo dia, transformando aquele lugar nos mais férteis, e assim um continente inteiro foi salvo da fome. É impossível contar a história da agricultura sem falar dos monges beneditinos. É impossível. Faça uma pesquisa. Na dúvida, leia Thomas Woods, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. É esse o título enorme da obra. Quem sabe alguém fica curioso. Como é que foi? Vou dizer não. Vá lá e leia. Peregrinos da esperança. Esperança é aquela virtude que Deus nos dá para que não percamos Ele de vista. E não perdendo Ele de vista, a gente se torna capaz de fazer toda a diferença enquanto estiver de passagem por aqui neste mundo. Não perca Ele de vista. Ele toma a cruz e pede para que a gente tome também. Ele sofre e morre na cruz e pede para a gente confiar nele, porque não é qualquer um que está dando a vida na cruz, é Deus em nossa carne. E cada vez que um cristão, entendendo isso, assume aquelas realidades que são duras, sacrificantes, mas que são necessárias para que se ame a Deus e ao próximo em perfeição. Quando um cristão é capaz de entender e dizer, eu vou,
Ele nos auxilia, Ele está conosco. Eu sei em quem pus a minha confiança. A carta de São Paulo aos Filipenses vai nos recordar um pouquinho tudo isso. Nós somos cidadãos do céu. Olha o que São Paulo está dizendo. Mais do que ser cidadão brasileiro, mais do que ser cidadão sul-americano, cidadão do mundo, que hoje em dia tem essas coisas para o povo se achar, não é? E para piorar mais ainda, alguns ainda recebem título de cidadão, né? Cidadão disso, cidadão daquilo. Meu Deus, é tanta... A gente sabe que muitos títulos são dados não pela capacidade da figura que se doa pelos outros, mas por conta dos amigos que têm poder político ou econômico no lugar. Quando alguém faz o jogo dos poderosos direitinho, ganha com facilidade títulos de cidadão. Já pensa, não, isso aqui não existe, né? Não, em Laranjeiras não é assim, né? Não é não, porque fizeram a loucura de me dar o título aqui, olha que doidice. Mas geralmente aí afora é isso que acontece. Quando alguém faz direitinho o jogo dos poderosos, então recebe um título que não passa de um papel. Não acrescenta nada. Somos cidadãos do céu. Isto é mais importante do que ser cidadão de Laranjeiras, de Sergipe. Somos cidadãos do céu. De lá aguardamos nosso Salvador, o Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para nos acabar com as preocupações somente daqui. Isso não quer dizer que a gente viva com a cabeça nas nuvens. Como eu acabei de dizer, quem é cidadão do céu, deixa a marca da sua presença na terra. Age aqui como lá. Então, que prossigamos a nossa quaresma, não deixando de meditar os sofrimentos de nosso Senhor na cruz, não deixando de rezar a via sacra, meditando nosso Senhor que toma a cruz por mim e por você, muito mais do que compromissos sociais ou ecológicos. Não deixemos de rezar a via sacra. E quando for a nossa vez de ter que passar por alguma situação que nos pareça impossível superar, lembremos em quem cremos, em quem pusemos a nossa confiança. É Deus na nossa pele. E quando a gente se dispõe, essa graça que nos diviniza vem até nós, na nossa pele também, e nos torna capazes de agir como cidadãos do céu, mesmo ainda estando nas limitações fronteiriças deste mundo e desta vida que passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.